Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cronos. Esta é uma iniciativa educacional com o objetivo de explorar possibilidades de captação de recursos para financiar projetos de inovação e de impacto da comunidade da USP São Carlos, indo muito além dos recursos atualmente oferecidos pela Cronos. Dessa forma, a gente está trazendo nesse espaço várias pessoas para falar sobre fontes de recursos disponíveis do Brasil e no mundo. Hoje, a gente vai explorar como projetos da comunidade da USP São Carlos podem acessar recursos da Embrapi. E quem topou nos ajudar nesse assunto é o professor João Fernando Oliveira, que é cofundador, primeiro presidente e atualmente presidente do conselho da Embrapi. A Embrapi, para quem não sabe, é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial. Tá? Além disso, o professor João Fernando hoje é sócio e diretor da empresa Cenário Automation e também um dos nossos conselheiros de administração aqui na Cronos. Bom, professor João Fernando, seja bem-vindo. Obrigado por apoiar mais essa iniciativa da Cronos. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês e parabenizo pelo trabalho que vocês estão fazendo, muito transformador aqui na USP de São Carlos, tanto no sentido de apoiar financiamento de pesquisa, projetos, melhoria no ensino, bolsas, como também mudar a cultura dos nossos ex-alunos no sentido de ajudar aquelas organizações e instituições que um dia nos ajudaram, né? Parabéns. Obrigado, professor. E para a gente começar, você poderia contar por alto aqui o que é a Embrapi, né? Como que ela foi criada, qual que é a atuação dela, tá? Tá. A Embrapi foi no Brasil a gente tinha uma cultura de que ciência e tecnologia andam de mãos dadas, e se você fomentasse a pesquisa científica, você automaticamente teria como resultado negócios e inovação, né? Então, o Brasil não tinha uma fonte de financiamento para a inovação durante muitos anos. A pesquisa científica no Brasil é algo jovem, recente. A pós-graduação é algo relativamente jovem, né? Deve ter uns 60, 70 anos, mas não tinha financiamento para inovação especificamente, né? A gente, aqui em São Carlos, sempre procurou trabalhar com empresas e em projetos de pesquisa que tivessem aplicação prática e, portanto, produzissem resultado. E isso é basicamente o conceito de inovação, né? Então, o que aconteceu foi que, num determinado momento, nós trabalhávamos ali no núcleo de manufatura avançada e tivemos um projeto importante chamado Institutos do Milênio, um programa nacional onde o governo federal, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, financiados pela FINEP no começo, depois pelo CNPq, encontravam os 10 projetos estratégicos do Brasil. No final não foram 10, foram acho que 18, quase 20, e o nosso projeto era um projeto que visava orientar a pesquisa em manufatura do Brasil para as indústrias. Essa foi a primeira experiência que a gente fez de casar recurso de pesquisa com recurso de empresa. Naquela época, a gente tinha um orçamento do governo de uma dezena ou 2 dezenas de milhões de reais, não era muito dinheiro, mas a gente estabeleceu uma rede de instituições dispostas a colaborar com indústrias, de forma que, na coordenação, eu coordenava esse projeto, a gente liberava recursos em função da capacidade das universidades e dos laboratórios de obter dinheiro de empresas. Então, eles tinham que se aderir a um programa de trabalho, fazer prospecção e conseguir recursos. A gente copiou um pouco isso de uma organização alemã chamada Fraunhofer, né? Depois eu fui para o IPT, fui trabalhar lá num projeto de modernização, fui presidente do IPT durante quase 5 anos, e lá a gente colocou um sistema parecido, onde o dinheiro público do IPT, a subvenção que o governo do estado dava,
era atribuída aos grupos de pesquisa que conseguissem demonstrar potencial para promover mais inovação, porque o IPT fazia muito serviço, pouca pesquisa, hoje já é diferente, né? Em seguida, quando no governo federal o ministro da Ciência e Tecnologia era o Mercadante, ele, interessado nesse projeto do IPT e para os institutos federais, ele nos visitou lá no IPT e perguntou se a gente topava ajudar a fazer um sistema de financiamento que priorizasse a inovação. E é claro que a gente topou e o governo federal alocou em 5 anos uma quantia inicial de R$1 bilhão, e o ministro Mercadante foi visitar a Fraunhofer na Alemanha e gostou muito do modelo, e aí nós criamos um piloto do que seria um novo sistema de fomento voltado para a inovação. E esse sistema se chamaria Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial, proposta do ministro Mercadante para criar uma associação entre a Embrap e a Embrapa. O que a Embrapa fazia para a agricultura, a Embrap faria para a indústria. Depois a gente descobriu que tinha uma empresa chamada Empresa Brasileira de Pisos Industriais, e aí a gente teve que colocar mais um I no nome, e ficou Embrap, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. É interessante que quem estava desde o começo nessa história eram pessoas que chamavam de Embrap. Até hoje elas chamam de Embrap e tem gente que chama de Embrapi. Então eu vou às vezes me confundir aqui, vou falar Embrap, apesar que todo mundo hoje, a maioria que não sabe disso, se chama de Embrapi, né? Essa é a história. A gente começou com um projeto piloto, com 3 unidades. O IPT entrou como uma unidade, que é uma sociedade anônima de capital misto, com o principal acionista do governo do Estado de São Paulo. Entrou com o INT no Rio de Janeiro e uma unidade do Senai, que é Serviço Social Autônomo. Então a gente tinha administração direta federal, a gente tinha um Serviço Social Autônomo e uma SA de capital público, de capital misto, mas com maioria pública, participando de um novo modelo como teste. A gente propôs ao ministro esse teste piloto, porque sempre que a gente faz uma inovação, a gente procura fazer um piloto, né? Fazer um teste para ver se a coisa vai funcionar. Então, esse teste piloto durou 3 anos, eu participei como IPT, eu estava no IPT, e depois eu saí do IPT e a gente criou ali a Embrapi oficialmente, né? Uma sociedade civil de direito privado, uma organização que recebeu o diploma do presidente da República ou da presidente da República de organização social e assinou um contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia, sendo ele o coordenador ou o órgão supervisor, como se chama, e mais o Ministério da Educação no início. O ministro Mercadante foi para a educação e queria que os institutos federais criassem unidades Embrapi a partir das suas unidades que lidavam mais com pesquisa para a indústria e formar unidades dos IFs, dos institutos federais, que preparassem mais as pessoas para trabalhar com inovação. Depois aderiram ao modelo. O modelo foi ficando famoso, fez sucesso, porque é um modelo de match funding que junta dinheiro de empresas com o financiamento. Tem algumas novidades que eu posso falar depois, mas as grandes diferenças do modelo fizeram com que ele ficasse muito conhecido por ser eficiente, e aí outros ministérios aderiram. Então hoje a Embrap opera com recursos do Ministério da Saúde, do Ministério da Indústria, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação, do BNDES e do SEBRAE. Então é um sucesso total, porque essas organizações financiavam seus próprios projetos de pesquisa. Por exemplo, o BNDES tinha um programa chamado Funtech, que era um fundo de apoio à tecnologia, que hoje é operado pela Embrapi por conta de eficiência do modelo de trabalho, etc. Então, essa é a história, como ela foi criada. Hoje ela vai fazer esse ano 12 anos, a gente vai comemorar 12 anos com números
muito impressionantes. Hoje nós somos a maior agência de financiamento à pesquisa para a inovação do Brasil, orçamento anual de R$ 1.600.000, com aproximadamente 700 empresas trabalhando por ano em milhares de projetos de pesquisa anuais. Essa é a história, esse é o caos da criação da Embrapi. É uma história longa, mas foi assim que aconteceu. E para mim é muito gratificante, porque eu sempre acreditei nesse modelo de cooperação entre empresa e setor de pesquisa, porque eu sempre fui um pesquisador de engenharia e queria ver a aplicação disso. Então, ver isso acontecendo e acompanhar desde o início, no começo como CEO, como responsável pela implantação, depois como conselheiro e, mais recentemente, como presidente do Conselho de Administração da Embrapi. É isso. Incrível, obrigado por recordar essa história e compartilhar com todos aqui. Eu estou entendendo, vamos dizer assim, a Embrapi é uma certa ponte aí entre empresas, instituições de pesquisa, né, e que viabiliza essas inovações, né, na maior parte das vezes entendo que aplicadas, né, ao processo produtivo, né. Você comentou sobre essa diferenciação do modelo Embrapi, né, versus outras formas, né, de alguma dessas agências que geriam os seus próprios recursos, agora estão sendo geridos via Embrapi. Quer dizer, se você puder comentar um pouquinho mais sobre essa diferenciação, né, a diferença do modelo Embrapi, por que ele está funcionando tão bem, assim, o que está ali na essência, né, que você encontra em todos os projetos, nos projetos Embrapi, e geralmente não se encontra em outros recursos. Olha, acho que a principal diferença que a gente começou a estudar e analisar desde o início é que a pesquisa para a inovação é diferente da pesquisa para aprendizado ou para descoberta ou para romper as fronteiras do conhecimento na ciência. A pesquisa científica ela sempre tem como objetivo a descoberta e o aprendizado sobre fenômenos, sobre processos, etc. No caso da Embrapi, ou no caso da pesquisa para a inovação, você sempre tem um processo onde ele tem como objetivo virar negócio. E a gente sempre acha que há uma descoberta e a descoberta vira um produto e a indústria adota e ganha dinheiro com isso. Na verdade, não é bem assim que funciona. As empresas conhecem os seus produtos e processos, as empresas elas sabem lidar com eles, mas elas têm gap de conhecimentos. Então, o modelo foi criado justamente para cobrir esses gaps de conhecimento. Então, imagina uma empresa que faz equipamentos médicos, respiradores, por exemplo. Ela entende de respiração, ela entende de compressão de ar, ela entende de medição de fluxo, ela entende de muita coisa, mas ela não é tão boa de hardware ou de software. Então, se eu puder ter uma ajuda para desenvolver um hardware ou para desenvolver um software, eu traria isso de um grupo que desenvolve coisas avançadas, porque também não é um projeto de consultoria tradicional. Você também não acha quem faça esse tipo de coisa, né? Muito específica e customizada. Então, a gente entende que as diferenças operacionais de um projeto de pesquisa científico são diferentes de um projeto de pesquisa para inovação. Em primeiro lugar, um projeto de pesquisa científico tem um escopo inicial, onde você segue um caminho. É lógico que esse escopo pode mudar conforme você aprende e descobre, mas as mudanças são menos frequentes. E no Brasil, os sistemas de fomento para pesquisa e também para inovação, né, a FAPESP funciona assim, a FINEP, o CNPq funciona assim, a CAPES também. Você manda um projeto, e aí o pessoal analisa o projeto, um comitê assessor, um grupo de especialistas diz se o projeto é bom, se faz sentido apoiar, e aí você recebe, depois de um tempo de julgamento, um tempo de seleção, primeiro vai para os consultores ad hoc, depois reúne alguns consultores e seleciona quem vai receber o recurso, depois tem uma fase de contrato e organização de contas, você tem que fazer cronograma de desembolso, itens que serão apoiados, etc. Aí você manda isso
e com isso você assina junto o contrato, que muitas vezes, no caso do BNDES Funtech, precisava ser assinado, precisava ser aprovado pelo Conselho Superior da organização, da empresa que estivesse participando e da universidade também, então envolvia conselho universitário, envolvia conselho de administração da empresa, era uma coisa demorada. Então a gente começou a observar que esse tipo de projeto, ele acaba demorando 1 ano para você ter o dinheiro na conta a partir de uma ideia. E na inovação as ideias mudam muito rápido, porque elas não mudam apenas conforme você aprende sobre o assunto pesquisando, mas elas mudam conforme o mercado oferece opções para aquilo que você precisava aprender. E aí você tem que mudar o rumo do seu projeto e da sua pesquisa. Então, o que a gente descobriu é que esse processo tradicional de financiamento, ele era muito lento para a inovação. Então, ao mesmo tempo, se você descobre que você tem que fazer uma mudança de escopo, volta para o comitê assessor para ser aprovada a mudança, depois faz um aditamento no contrato. Eu, em vez de comprar um microscópio, agora eu vou comprar uma máquina, ferramenta de comando numérico, aí você tem que ter aprovação para fazer aquilo, não tem flexibilidade, autonomia, tudo é decidido por um comitê de especialistas, normalmente nacional. E o pior, né? Se você for o melhor do Brasil naquilo, você vai ser julgado por alguém que não é o melhor naquilo e que tem interesses e conflitos nesse processo. A gente viveu muito isso no passado, principalmente na FAPESP, onde a gente tinha discussões longas, gigantes, sobre o que é certo e o que não é certo, por pessoas que a gente entendia que não estavam preparadas para fazer aquela discussão como ad hoc, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um sistema que a partir da implantação numa organização privada, então, em primeiro lugar, eu não estou falando mais de FAPESP, CNPq, agências ou CAPES que são públicas ou que são fundações públicas ou que são autarquias públicas, ou empresas públicas, como é o caso da FINEP. A gente está falando de um sistema que vai ser operado por uma organização privada, que assina um contrato com o agente público que está interessado em aplicar aquele dinheiro em inovação. Então, essa primeira diferença é que sempre que você está com dinheiro público, você tem que licitar antes de usar. Você tem que tornar lícita a operação. Então, você tem que, antes, promover uma concorrência de quem está interessado, etc. Se o dinheiro é privado, você assinou um contrato, se você é uma organização social, você assinou um contrato para prestar um serviço público, que no caso, promover a inovação industrial. Então você pode estabelecer regras próprias desde que você entregue o resultado no seu contrato de gestão. A regra do governo, no dinheiro público tem uma regra que eu aprendi que é o seguinte: sempre que você coloca dinheiro em convênio ou cooperação, o dinheiro carrega a regra da origem. Então, se o dinheiro é público, eu tenho esse dinheiro da FINEP público, eu tenho que fazer licitação como se eu fosse do setor público usando o dinheiro. Então, eu tenho que usar a Lei 8666, que é a lei das licitações, os processos são lentos. É terrível isso, a gente queria evitar isso. Então, a gente criou um modelo onde o dinheiro entra, na Embrapi ele virou privado. Se ele virou privado, eu faço regras que mantenham a integridade do uso do dinheiro, mas que sejam muito ágeis. Então, como é que a gente fez isso? A gente elegeu num processo, aí sim, um processo de escolha do melhor, né? A gente elegeu unidades de pesquisa que teriam capacidade, numa determinada área temática, que a gente chama de área de competência, numa determinada temática que seriam os melhores do Brasil e, portanto, teriam autonomia para decidir parceiros, projetos e escopo, e aplicação de recursos. O que a gente faz? A gente, então, faz uma chamada, escolhe essas unidades de pesquisa e fala, olha, você vai receber. Você faz um plano, que a gente chama de plano de ação, não é mais um projeto de pesquisa, é um plano de ação. Vou desenvolver inovação nessa competência aqui. As empresas parceiras que eu conheço, porque eu prospectei essa lista de empresas, eu tenho esses contatos nessa empresa, eu sei o quanto eles aplicam em pesquisa, eu sei o quanto dessa aplicação de pesquisa são gaps que eles não conseguem fazer e que eu vou capturar na minha unidade com a minha competência. Então ele faz um business plan de inovação, entrega isso num processo competitivo na Embrapi. O primeiro processo, por exemplo, que a gente fez
eram 100 inscritos, a gente selecionou só 10, e aí, se ele fez um plano para aplicar, sei lá, 20, 30 milhões em 5 anos, a gente deposita 10% disso na conta imediatamente. Então, ele já recebe o recurso imediato antes de definir o projeto, o parceiro e a aplicação do recurso. Bom, com isso, a gente criou uma agilidade gigante. Só para esclarecer, esse que recebe é a unidade Embrapi, certo? Isso. Tá. A unidade Embrapi, bom, é interessante porque com esse modelo, a gente tinha no Brasil um preconceito, né? Eu sofri muito isso aqui em São Carlos. A gente trabalhava num núcleo de manufatura que tinha a missão de ajudar as empresas no Brasil. E a gente era mal visto por professores das áreas mais puras ou das áreas mais, vamos dizer assim, teóricas, que nós estávamos nos vendendo ou vendendo uma infraestrutura que era pública para uso de todos, etc. Mas, na verdade, ajudar a empresa é uma função da universidade, porque a empresa não é um ente da sociedade que pode ser definido como do mal, né? Você tem empresa que é geradora de benefícios, tem empresa que concentra e que busca fazer uma concentração de poder e não distribui benefícios. A gente procurava trabalhar com as empresas éticas que trabalhavam que eram reconhecidas por criadoras de emprego e por geradoras de benefícios. Você tem assim, você sabe que tem empresas no Brasil que são claramente empresas, entre aspas, do bem, né? Embraer, que hoje é um dos maiores clientes da Embrapi, é um grande exemplo disso, né? Todo mundo tem orgulho de uma empresa. Então a gente sempre sofreu esse preconceito, e aí a gente pedia dinheiro para financiamento, e aí a gente recebia resultado dos assessores dizendo: pede dinheiro para a indústria, isso aí é negócio de indústria. Então, na verdade, a gente inverteu essa lógica, e quem já operava com indústria, ele já tinha um track record. Então, o dinheiro é aportado na unidade de pesquisa, que pode ser pública ou privada, tanto faz, mas é quem faz a atividade de pesquisa e está disposto a cobrir gaps da indústria, ele recebe recursos antecipados na conta, e aí quando ele faz a prospecção, que é parte do plano de trabalho dele, ele tem que entregar a prospecção de empresas e projetos, aí ele manda a proposta para empresas, é outro indicador de processo importante, para ele se manter no sistema Embrapa. Ele tem que mandar propostas de ajuda para as empresas. Antigamente era o contrário, né? A gente ficava sentado esperando uma empresa vir pedir ajuda, ela nunca vinha. E depois, em terceiro lugar, a proposta precisa ser aprovada e transformada num contrato. Se ele tiver uma assertividade nas propostas, no sentido que ele aprova uma porcentagem boa de propostas, a partir de um conjunto de prospecção, ele tem contratos, ele está bem no sistema Embrapa, e aí ele vai lá, registra num sistema de acompanhamento que a Embrapa tem, e nesse sistema a gente tem todos esses indicadores de prospecção, de propostas e de contratos com o escopo dos projetos, e aí a Embrapa faz uma auditoria ex post. Significa, ele vai ter seus projetos avaliados, mas por auditoria, e não ex ante como é no processo licitatório. Então ele começa de imediato, a gente começou a ter tempos de contratação de 20 dias, o elo demorado no processo de contratação era mais a empresa, é mais a empresa hoje, normalmente, e a gente conseguiu fazer com que os projetos acontecessem em prazo recorde. E aí a gente manda auditores, o cara está assinando a unidade de pesquisa Embrapi, que a gente chama unidade Embrapi, a unidade está contratando bastante, ela recebe a visita de auditores para ver se aqueles projetos são de pesquisa mesmo, se eles fazem sentido, se não são atividades corriqueiras de engenharia, e, portanto, se eles tiverem uma avaliação boa, então o recurso não é glosado, ele continua no sistema e recebe mais recurso para fazer mais. E com isso você pega esses grupos de pesquisa que antes eram marginalizados, porque trabalhavam com empresa, e você injeta neles insumos para que eles possam operar. O problema desses grupos de pesquisa, e o professor Rosenfeld e mais outros colegas, o professor Reginaldo aí em São Carlos, a gente cuidava desse núcleo de manufatura avançada, a gente percebia que o grande problema eram pessoas, né?
no Brasil, você consegue dinheiro de pesquisa para equipamentos, você não consegue dinheiro para pessoas, isso sempre foi problemático. Então, a gente focou a Embrapi em 2 tipos de grupo de pesquisa. Primeiro, aquele que tem uma boa infraestrutura, porque ele é ativo na obtenção de recursos para pesquisa, portanto, ele é um grupo de pesquisa forte. Segundo, ele tem track record de trabalhar e entregar para a indústria com agilidade, com eficiência e com satisfação do cliente, do parceiro industrial. Então, a gente manda uma auditoria antes de credenciar a unidade Embrapi para ver se eles fazem tudo isso. Com o dinheiro na conta, aí sim ele tem que seguir uma regra de matching. Por exemplo, se ele vai gastar 1 milhão no projeto, ele precisa ter uma contrapartida da empresa e também precisa dar uma contrapartida da instituição na qual ele trabalha. A instituição tem que ter alguma fonte de recurso para fomentar, porque essas instituições podem ser públicas ou privadas, mas são essencialmente sem finalidade lucrativa. Então, hoje o mix, a gente exige que a empresa pague pelo menos 1/3 do conjunto de projetos, as empresas paguem, não é por projeto, é pelo conjunto contratado no exercício, e hoje a gente tem uma identificação de que as empresas pagam aproximadamente 50% do valor dos projetos, a Embrapi paga 1/3, que é o máximo que ela pode pagar, e os outros 20% são contrapartida da instituição que apoia. O mais interessante desse modelo é que a gente alavanca, então, o dinheiro que o governo ou que os ministérios colocam na Embrapi, a gente multiplica por 3, e a gente garante para a empresa a entrega do resultado, porque a gente está lidando com instituições que têm história de entrega e que são monitoradas e acompanhadas passo a passo nos seus trabalhos. Então, essencialmente é assim que funciona. A gente tem hoje mais de 100 unidades da Embrapi e tem algumas aqui em São Carlos, né? Pô, legal. E aí, assim, quem está hoje nos ouvindo, né, assim, lá da universidade, pensa assim, pô, eu tenho uma ideia boa, tenho uma pesquisa bacana, sabia da Embrapi, mas estou entendendo um pouco melhor agora. Quer dizer, qual que é o primeiro passo, né, para quem está ali com o seu projeto, né? Quais são os requisitos, os caminhos ali para um aluno, pesquisador, né, um pós-doutorando, né, um pós-graduando, professor, enfim, acessar esses recursos da Embrapi? Você comentou agora sobre algumas unidades em São Carlos. Quais são os canais? Entrar no site, olhar lá as unidades, né? Tem edital, né? Esse recurso depois ele é reembolsável. Como é que é isso, tá? Então, tenta assim, tivesse que dar um beabá, né, para quem está querendo ir atrás de forma assertiva. Em primeiro lugar, a gente tem que ver se quem está interessado em fazer o projeto, ou a pesquisa, ou cobrir o gap de conhecimento, é alguém da empresa ou alguém da área de pesquisa, né? Se for a empresa, não tem edital, o dinheiro da Embrapi está na conta das instituições, das unidades. Você entrando no site da Embrapi, tem um mapa de competência, você vê qual é a área que você está procurando, se é software, se é hardware. Essa unidade de pesquisa não precisa estar em São Carlos, porque a gente tem unidades no Brasil inteiro e elas atuam no Brasil inteiro. Estou procurando uma competência e não alguém vizinho. Eu estou procurando alguém que entregue algo importante. Por exemplo, a gente tem em Minas o Inatel, que faz hardware e software. A gente tem em Campina Grande, na Paraíba, que faz desenvolvimento de software para grandes empresas. Essa é uma das unidades mais ativas do sistema. Aqui em São Carlos, a gente tem o grupo de ótica do Instituto de Física, que é uma unidade ultra bem avaliada e que tem um desempenho magnífico, e eles desenvolvem equipamentos médicos. Então, se você é uma empresa, você procura a competência no site da Embrapi, você vê o que você quer fazer, você precisa, o que você está precisando. Se é uma empresa, você tem uma demanda, você não vai atrás de uma unidade Embrapi para me dar uma ideia. Você tem que ter ideia, a empresa tem que saber o caminho dela, né? É uma parte essencial da estratégia de uma empresa. Aí você procura a unidade Embrapi, se for hardware, software, ou desenvolvimento de um equipamento, ou de um teste de um princípio, de uma solução. Aí você chega na unidade Embrapi e
tem no site, tem os contatos, os gestores das unidades, você fala com ele, já está com o dinheiro na conta para te ajudar, ele tá assim, o financiamento está pronto, você fala, ó, quero que você me visite. Aí ele vai te visitar. Hoje eu deixei de falar, mas o Sebrae é um dos parceiros da Embrapi, né? E o Sebrae, para empresas, pequena e média empresa, ele paga a parte da empresa. Na verdade, ele paga uma parte da empresa. Então, se você for uma pequena empresa, você vai numa unidade Embrapi, você vai ter as pessoas que fazem o projeto para você, você vai ter uma garantia de que o projeto vai ser entregue, porque eles foram selecionados e estão sendo monitorados para isso. Você vai ter o recurso da Embrapi, que é 1/3 do custo do projeto, você vai ter a contrapartida da organização, da instituição, e o dinheiro que a empresa precisa pagar, o Sebrae paga, se não me engano, 80% ou 90%. Ou seja, você vai pagar 10% do custo daquele desenvolvimento e todo o resto é subsidiado a fundo perdido, você não precisa pagar de volta. Então, é um sonho para quem tem uma empresa. E o Sebrae todo ano põe mais recurso e a Embrapi usa tudo muito rápido. Então, a gente tem acho que a maior prova de sucesso do sistema Embrapi é que os ministérios, que antigamente financiavam projetos no modelo antigo, hoje eles preferem depositar os seus recursos na conta da Embrapi, assinar um contrato de gestão e falar, me entrega inovação em equipamentos médicos, em fármacos. O Ministério da Saúde, por exemplo, faz isso. No caso do Sebrae, me entrega inovação em startups, em pequenas empresas. Então, e a Embrapi entrega e os recursos vão crescendo, né? Então, esse é o modelo para quem está na empresa. Para quem está numa instituição de pesquisa, bom, se ele for uma unidade da Embrapi, ele já sabe o que fazer, porque ele passou por todo o processo e ele está preparado, inclusive com recursos na conta. Ele tem que ter um agente de contratação eficiente, ele não pode contratar pela universidade, porque a universidade demora muito. Então, ele está assim, numa situação já de pleno curso no sistema Embrapi. Agora, se é um pesquisador que está fora do sistema Embrapi e ele tem alguma ideia, algum projeto que ele pode fazer com alguma empresa, aí sim, ele também pode entrar em contato com uma unidade Embrapi, e essa unidade Embrapi, ela tem o direito de subcontratar uma competência externa que ela não tenha, para desenvolver um projeto com os recursos que ela tem, que também são pré-aprovados, não tem edital, não tem chamada, não tem submissão, não tem aprovação, não tem contratação, não tem plano de aplicação, não tem nada disso. Você faz isso por projeto na hora da contratação do projeto. E a unidade Embrapi aprovou aquele plano, ela paga, não tem que submeter a Embrapi Headquarter para ter a aprovação. Então, se um professor, um pesquisador tiver uma ideia, tiver uma empresa interessada, ele vai olhar também no site e vai falar, olha, tem uma unidade Embrapi, tal, X, que trabalha nessa área, eu posso falar que eu gostaria de contribuir com esse projeto, e ele leva o projeto para essa unidade, a unidade ajuda esse professor a cumprir a missão dele. É lógico que vai ser responsabilidade da unidade ter a garantia de que esse professor vai entregar. E se eles são de áreas similares, eles se conhecem, provavelmente, historicamente. Então, aí ela vai avaliar se ela quer subcontratar aquele projeto com aquele professor, e ela tem um limite máximo para fazer isso, porque senão ela vira um broker de pesquisa e a gente não quer isso. A gente quer que ela seja responsável pelos seus projetos, né? É assim que funciona. A gente consegue pagar pessoas, consegue pagar o que é muito difícil. A gente paga salário, por exemplo. Eu consigo pegar no IPT tem as pessoas que têm projeto Embrapi. O IPT tem 2 unidades, elas têm parte das horas atribuídas aos projetos, e a folha de pagamento deles recebe recursos da Embrapi para pagar as horas dedicadas aos projetos dessas pessoas, coisa que nenhuma outra agência faz. A gente pode comprar algum equipamento também, não é o foco, mas a flexibilidade do dinheiro Embrapi é muito grande. Pô, bacana. Professor, a gente vê vários projetos assim, de inovação levantando, vamos dizer assim,
levantando potencial de impacto positivo, né, junto com a inovação. Ou seja, além de todo o benefício prático no sistema produtivo, né, ou na aplicação daquelas soluções ali na indústria, o impacto que essas soluções podem gerar positivos sociais, ambientais, né? Então, eu queria saber se os projetos de impacto eles tendem a se encaixar com projetos de inovação, né? Ou se é mais uma inovação com a externalidade do impacto, né? E se você puder explorar um pouquinho dos limites entre esses escopos de projeto de impacto e de inovação que você enxerga e como que isso, de repente, se apresenta frente aos recursos da Embrapi. Tá. Olha, lá na Embrapi, a gente tem, além desse modelo que eu expliquei agora, que a gente chama de modelo tradicional, esse processo tradicional, a gente tem outras iniciativas. Uma delas é centros de competência, sabe? Então, na verdade, a Embrapi também está preocupada em criar novas competências para produzir impacto. Ou seja, você não vai fazer só o que a indústria precisa, porque você corre o risco de ter coisas novas, de opções novas, e você não está operando com elas se as indústrias não estiverem pedindo ela. Então, a gente criou 2 iniciativas, uma se chama Basic Funding Alliance e a outra chama Centros de Competência. Nessas iniciativas, a gente procura entender áreas de impacto, sejam elas ambientais ou na transformação energética da mobilidade, ou temas que são hoje ultra estratégicos, e a gente procura formar competência e procura induzir as empresas a aplicarem essas coisas e oferece para as empresas e dá recursos para as unidades através desses Basic Funding Alliance ou centros de competência se desenvolverem nisso. Essa é uma maneira mais tradicional de fomento, né? O Brasil sempre fez, os Ministérios da Ciência e Tecnologia sempre fez um planejamento estratégico que se chamava Plano Nacional de Ciência e Tecnologia, ou PITSE, Plano de Tecnologia e Inovação, alguma coisa assim. E esses planos nacionais eram sempre assim, aonde a gente vai, em que áreas a gente vai colocar dinheiro para desenvolver. Quando, na verdade, quando você faz um plano, não basta colocar dinheiro numa área, se o dinheiro não for bem usado, nem bem aplicado. Você precisa fechar o elo, você precisa ter um alvo. E esses planos nunca foram muito eficientes, porque a gente o Brasil falava, esse ano nós vamos priorizar nanotecnologia. Aí você distribui dinheiro para pesquisadores nas universidades que trabalham de forma independente, desarticulada, não operam em colaboração, para que eles desenvolvam qualquer coisa que eles queiram em nanotecnologia, e eles produzem um monte de pecinhas de um Lego que não tem o desenho principal, que não se encaixam. Então você produz um monte de conhecimento disperso e ele não produz impacto nenhum porque não produz inovação, né? O que a gente tenta fazer no nosso Basic Funding e nos centros de competência é que a gente sempre tenha produtos-alvo e, portanto, algo mais orientado para uma missão, e a gente procure articular empresas e centros de pesquisa em torno de uma área estratégica ou de um projeto de impacto. Então, isso faz parte do sistema, mas num processo separado, que aí a participação da empresa e o match funding é diferente, é uma coisa hoje ainda em teste na Embrapi. O modelo tradicional está consagrado, a gente não para, acho que a maior prova de que o modelo é um sucesso, além dos ministérios desejarem, pedirem para integrar o contrato de gestão, é o fato das empresas fazerem um projeto, depois mais um, depois mais um. Então a gente tem empresas que voltam para o sistema dezenas de vezes, porque está dando certo, os projetos estão sendo entregues. Então a gente conseguiu criar uma lista no Brasil de quem consegue trabalhar com empresa, achou o caminho e entrega bem.
Então, isso já é um valor enorme para a indústria brasileira. Perfeito. E já pegando esse gancho também, não sei se você tem alguma história marcante, algum projeto que foi apoiado pela Embrapi, que pode servir de inspiração, né, para quem está nos ouvindo, que representa, vamos dizer assim, a grande motivação de criação da Embrapi. Né? Eu sei que escolher um deve ser difícil, não precisa escolher um, se quiser citar alguns, é mais para tentar dar um ordem, né, vamos dizer assim, algo palpável, né, para que as pessoas entendam o tipo de pesquisa, o tipo de projeto que tem sido apoiado. Olha, a gente tem muitos projetos, né? São milhares. E a maioria deles são projetos onde a empresa está desenvolvendo o seu negócio e ela precisa, como eu disse, preencher um gap de conhecimento. Né? Mas a gente tem casos também onde as empresas querem desenvolver um produto inteiramente novo e aquilo foge do escopo da empresa. Por exemplo, um dos primeiros projetos que ficou famoso na Embrapi foi o Flatfish, né, que foi desenvolvido sob a coordenação do Senai e Cimatec, tiveram participação outros parceiros. Quem financiou isso foram as empresas petrolíferas, preocupadas com vazamento de petróleo no fundo do mar. Então, você tem, na exploração de petróleo no mar, você tem estruturas submarinas, às vezes em águas profundas, né, milhares de metros abaixo do nível d'água, e lá dentro, lá embaixo, você tem tubulações, válvulas, bombas, árvore de Natal, que são aqueles sistemas que distribuem tubos e a perfuração que é acoplada nesses sistemas para bombear o petróleo para fora. Tudo isso pode dar problema e pode ter um vazamento trágico de petróleo no fundo do mar. Né? Então você precisa inspecionar essas instalações, e hoje não tinha um produto para fazer isso. Então o Flatfish é um submarino robótico, né, que tem sistemas de câmera, e ele vai no fundo do mar para operar um processo de inspeção e de avaliação completa. Então, é todo elétrico, movido com bateria, tem propulsão, tem câmeras, tem atuadores. É um negócio muito bacana, e se não tivesse um sistema como o Embrapi, era difícil. Que empresa vai fazer um produto inteiramente novo para atender uma demanda de uma empresa que não entende nada disso, né? Quer dizer, é um produto robótico. A Petrobras sabe explorar petróleo. As empresas que financiaram esse projeto, elas são especialistas em exploração de petróleo, não em fazer robô submarino. Então você tinha uma demanda, um gap de conhecimento que era praticamente o produto inteiro para você subcontratar. E aí você tem uma organização da Embrapi que consegue quebrar essas competências, fazer uma boa parte disso internamente e entregar no final a coisa funcionando. E esse Flatfish hoje é um produto, e aí você vai achar quem fabrique, porque você já tem o produto, etc. Então esse é um exemplo, tem vários outros, tem estações meteorológicas, tem sistemas de automação industrial em ferramentaria, indústria 4.0, tem muita coisa de automação, desenvolvimento de software, soluções de inteligência artificial para a indústria, que hoje está crescendo muito rápido, sistemas eletrônicos, novos produtos, laser para medicina, ou produtos para apoio em cirurgia. Tem muito produto que a Embrapi desenvolveu quase que na sua totalidade, a solução, porque você tinha um parceiro industrial que é saudável em termos de estrutura de capital, mas não tem quase nenhuma competência para desenvolver aquilo. São muitos projetos para eu pescar um só, mas toda reunião de conselho da Embrapi, no relatório semestral, a gente faz uma reunião por semestre, os diretores apresentam os destaques daquele mês. Se vocês entrarem no site da Embrapi, vocês têm um tab lá que mostra projetos e grandes exemplos de projetos. Então a gente já fez
biofertilizantes para o agro, a gente trabalha com praticamente tudo. Alguns setores a gente funciona muito melhor, sabe? Quando a gente fala de software, hardware, eletrônico, quando a gente fala de desenvolvimento de produtos, de projeto mecânico, indústria 4.0, a gente vai muito bem. Fármacos é um produto que a gente tem ainda muito que ganhar, porque fármacos, o processo de inovação em fármacos é uma rota extremamente desafiante e complexa. Em fármacos você precisa fazer ensaios clínicos in vitro, em animais, em humanos, em várias etapas. Então esse processo é muito mais complicado e hoje a gente está focando numa maneira de fazer isso acontecer de forma mais frequente na Embrapi. Pô, muito obrigado, professor. Assim, para a gente fechar, vou deixar um espaço para uma mensagem final, tá? Mas já te agradecer muito por toda essa aula sobre Embrapi, né? Por compartilhar informações, insights sobre essa fonte de recursos, né? No ecossistema de inovação, de impacto. Você é uma referência em engenharia e inovação, traz uma abordagem bastante pragmática, né? Prática sobre a relação da universidade e da indústria. Tá? E agradecer especialmente a criação da Embrapi também, né, por ter sido um dos cofundadores, né, por toda essa história. E, bom, eu espero que todos que estão nos ouvindo aqui estejam saindo com uma visão mais clara, né, sobre o que é a Embrapi, como podem acessar esses recursos, como podem interagir nesse ecossistema. Tá? E você que está nos ouvindo, então não esquece de curtir, compartilhar esse episódio, recomendar para outras pessoas. Tá? Professor, deixar o espaço aqui para uma mensagem final. Acho que, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês aqui. Eu acho muito importante essa comunicação. A gente ouve falar muito das coisas que estão acontecendo, mas não entendem mais precisamente como elas funcionam. Eu acho que são ótimas iniciativas essas de discutir o que a gente tem hoje acontecendo no Brasil. Tem muita coisa boa. O Cronos é um orgulho, né? Eu tenho sido participante do conselho, doador também. Eu acho que uma das mensagens que eu gostaria de deixar é que os nossos ex-alunos e que têm condições de ajudar fazendo doações para o Cronos tem uma ação ultra responsável no sentido de manter viva a qualidade e as melhorias no ambiente da USP de São Carlos, e é um apelo para que a gente tenha mais doadores do Cronos. Em relação aos professores e às pessoas que lidam com pesquisa nas universidades, aqui no campus de São Carlos, eu acho que hoje agora a gente tem uma luz, né? Trabalhar com empresas deixou de ser algo ruim, por princípio, um oportunismo do professor. Trabalhar com empresa pode ser uma forma de melhorar a sua infraestrutura, a sua competência, a sua capacidade de inovar e de produzir impacto na sociedade, ao invés de produzir conhecimento desconexo, que é bacana também, que vai publicar e que vai registrar na história da ciência uma contribuição, mas se eu pudesse produzir algum impacto com aquele conhecimento, seria muito legal. Que hoje esses professores que têm esse perfil, que eles busquem conhecer as regras do sistema Embrapi. A gente tem um manual de excelência operacional que diz tudo que você tem que ser para ser uma boa unidade da Embrapi, todos os processos organizacionais que precisam funcionar lá dentro, como você tem que ser organizado em relação aos seus contratos, às suas contas, quais as figuras, é um modelo de atores e processos, né? Quais são os atores dentro da organização de laboratório. Ou seja, hoje a gente tem muitas instituições no Brasil que estão seguindo esse roteiro porque elas querem um dia ter o track record e se candidatar a ser uma unidade Embrapi, porque é recurso entrando na conta para fazer o que muita gente quer fazer, que é inovação para produzir impacto econômico nas empresas que produzem competitividade e melhoram empregos e qualidade de vida. Então, estamos aí para o que precisar. E eu fico à disposição também para futuras conversas e em outras oportunidades. Legal? E parabéns pelo trabalho de vocês. Excelente. Muito obrigado. Até uma próxima, pessoal.